Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Como antes dissemos, a comunhão a respeito de um problema como esse não significa estarmos de acordo, vocês e eu, nem que devem concordar com o orador ou dele discordar. Esse é um problema imenso que não pode ser posto numa categoria e classificado. E a investigação de uma coisa dessa natureza exige de sua parte muita penetração e não aceitação. Requer inteligência e não raciocínios hábeis, sutis, dialéticos, em torno de opiniões. Requer que você e eu empreendamos juntos uma viagem de exploração desse formidável problema da vida e da morte. Mas não teremos possibilidade de viajar juntos se não houver o vigor, a energia, a intensidade necessária para investigar e descobrir, cada um por si, a verdade acerca dessa matéria. Essa energia, essa intensidade, essa vitalidade não resulta de nenhuma acumulação, porém se cria no próprio ato da investigação. Mas, em geral, pensamos que primeiro é necessário acumular energia por meio de vários métodos. O que estamos dizendo é exatamente o contrário. A energia de que se necessita para investigar vem do próprio investigar, do inquirir, do interrogar, duvidar, e não da aceitação. Não estamos aceitando nenhuma fórmula política ou religiosa, ou a autoridade de alguém, de livro nenhum. Dessa não aceitação, que é em verdade uma ação muito positiva, vem energia. Investigamos, indagamos, e nesse próprio indagar há energia. Assim, o que juntos vamos fazer é empreender uma viagem e terá de trabalhar tanto quanto o orador. Em geral, pensamos que numa palestra dessas, todo o trabalho compete ao orador, e que nela tomamos parte como meros ouvintes. Mas eu devo lhes dizer que nessa tarde terá de trabalhar tanto quanto o orador. Nunca entramos diretamente em contato com o medo. Preste atenção a isso. Estar em contato com uma coisa significa senti-la com todos os sentidos e não ter barreiras psicológicas entre o fato e nós. Entrar diretamente em contato com uma coisa, com fatos, significa tocá-los, assim como estou tocando esse microfone. Não posso entrar em contato com um fato se há algum obstáculo, alguma barreira entre mim e ele. Essa barreira pode ser constituída de palavras, do desejo de fugir para não enfrentar os fatos, ou de racionalizar o medo, ou de ignorar as barreiras, conscientes ou inconscientes. Tudo isso impede o direto contato com o fato. Mas nesta tarde, queremos entrar em contato com o fato do medo, não intelectualmente. Não para sabermos o que se deve ou não se deve fazer a seu respeito, porém para conhecermos a natureza do medo. Porque o próprio contato com um fato constitui a compreensão desse fato. E, portanto, quando se compreende o que é falso, esse falso deixa de existir. Tememos muitas coisas. Naturalmente, não teremos tempo nem oportunidade para considerar os diferentes aspectos do medo, tanto consciente como inconsciente. Os temores inconscientes, principalmente, são muito mais difíceis de considerar. Quanto aos temores conscientes, algo pode se fazer sobre eles. Mas os temores inconscientes são muito mais fortes e profundos. Esses temores tomam a forma de sonhos quando dormimos e etc. Não vou entrar em toda essa matéria agora, mas para todo ente humano, não importa quanto tempo viva, existe sempre a questão da morte. A menos que ele a compreenda, que entre em
direto contato com essa questão, esse problema, sua vida será e permanecerá sempre muito superficial. E a mente superficial procura dar significação ao viver por meio do seu condicionamento, de seu ambiente, da sociedade em que se desenvolveu. Por favor, continue a escutar e a prestar atenção. Após a questão do medo à morte. Para compreendê-la, o indivíduo tem de estar livre de todas as crenças, de todas as ideias de reencarnação ou ressurreição ou imortalidade pessoal. Nada se sabe a esse respeito. Se alguma coisa sabe, trata-se de uma tradição, de um condicionamento verbal. Nunca entrou diretamente em contato com a morte ou o medo relativo a esse fato. E como disse, urge que o ente humano que vive nesse mundo medonho, brutal e aterrador, com suas guerras e antagonismos, urge que ele compreenda esse fato. Do contrário, a vida não terá nenhum significado. Frequentar um escritório diariamente, nos próximos 20, 30, 40 anos, fazer repetidamente a mesma coisa desinteressante, gerar uns poucos filhos e viver perpetuamente em conflito consigo mesmo, isso nada significa. Quanto mais intelectual o indivíduo, quanto mais conhecedor do mundo, dos fatos que estão ocorrendo, tanto mais procura ele fugir da superficialidade mediante a bebida, divertimentos variados, o inventar uma filosofia ou reverter a filosofia de um certo livro. É necessário, pois, se deseja tornar a vida uma coisa significativa, se deseja dar à vida uma significação, riqueza, plenitude, fazê-la completa, é necessário que compreenda essa questão do medo e da morte. Sabemos o que é esse medo. Uma reação. Reação a algo que desconhecemos, algo que não temos experiência ou conhecimento direto. Temos visto a morte, ela passa por nós todos os dias. A guerra a trouxe para dentro de nossa casa, mas a mente vigorosa, sã, equilibrada, não neurótica, deve entrar em contato com a morte. Pois é só quando entramos em direto contato com alguma coisa que percebemos o seu significado, que começamos a compreender o valor, a profundeza e a beleza dessa coisa. Assim, para se compreender essa questão da morte, devemos nos libertar do medo, que inventa as várias teorias sobre vida futura, imortalidade e reencarnação. Os que vivemos no Oriente dizemos que há reencarnação, que há renascimento, uma renovação constante, infinita, que existe o que se denomina alma. Agora, escute com atenção. Existe essa coisa? Gostamos de pensar que existe. Nos dá prazer pensar isso, pois se trata de uma coisa que colocamos além do pensamento, além das palavras, além de tudo. Uma coisa eterna, espiritual e imperecível. E ela, naturalmente, se apega ao pensamento. Mas existe essa coisa, essa alma, essa entidade além do pensamento, essa entidade não inventada pelo homem, não formada por sua mente sutil? Porque a mente percebe que há enorme incerteza, confusão e nada de permanente na vida. Nada, absolutamente. Suas relações, sua esposa, seu marido, seu emprego, nada de permanente. Assim sendo, ela precisou inventar uma certa coisa permanente a que chamou alma. Mas visto que a mente pode conceber essa coisa, também pode fazê-lo o pensamento.
E já que o pensamento pode concebê-la, ela se acha na esfera do tempo, naturalmente. Se posso conceber uma coisa, essa coisa faz parte de meu pensamento. E meu pensamento resulta do tempo, da experiência, do conhecimento. A alma, portanto, está na esfera do tempo, correto? Veja, por favor, não estamos aqui aceitando nem rejeitando. Não estou fazendo propaganda de uma certa teoria, pois isso seria falta de madureza, infantilidade. Estamos fazendo uma viagem de exploração e essa exploração, se seguir passo a passo e penetrar muito profundamente, poderá te pôr em contato com algo que te fará medo.